A paz em Cristo Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje e vamos entrar num assunto, né, que eu tenho visto que há realmente, antes de entrarmos em qualquer outro assunto que eu havia prometido, que nós iríamos fazer um pouquinho iríamos falar sobre o Apocalipse, né, como é o título do próprio canal, Apocalipse Hoje, né, PR 448, mas Deus tocou no coração, em meu coração, e me mostrou que ainda não é chegada esta hora. Futuramente nós vamos falar sobre o Apocalipse, sim, mas antes que possamos falar alguma coisa sobre o Apocalipse, vamos deixar aqui, né, um pouquinho do que eu tenho visto, que muitos, mas muitos de vocês que assistem procuram imaginar como é ser um cristão e aqueles que não estão ainda vivenciando, né? Pois é, justamente esses que não estão vivenciando ainda estão presos lá no Egito, ou seja, estão vivendo ainda dentro das terras do Egito. Mas o que quer dizer isso? Muito simples. O povo hebreu, quando foi libertado dos egípcios, eles viveram 430 anos sob o jugo egípcio. 430 anos de idolatria, 430 anos vivendo do que era pior, do que era ruim, vivendo o pior das suas vidas de geração após geração. Presumo eu que 430 anos, né, foi passado de pai para filho e assim sucessivamente durante todos os tempos. Então, quando a pessoa vive, ou melhor, vivem durante muito tempo, esse tempo passa a ser um costume, passa a fazer parte de você, porque mesmo aquela coisa de estar vivendo, seria o caso de um pescador acostumado a comer o peixe, de repente ele vê uma carne vermelha e aquela carne passa a fazer mal para ele, porque ele não está acostumado. O mesmo do povo do Egito, quando teve a liberdade teve um gosto não muito bom. Foi quando oprimiram Moisés e falaram a ele, mas lá, pelo menos lá, eu tinha o que comer, eu tinha o que beber, eu tinha onde ser enterrado. E o povo não acreditava que realmente havia uma liberdade. Mas quando Moisés começava a falar, começava a acalmar o coração do povo, esse povo começava a ouvir a palavra e então Moisés, vamos glorificar, e aquele tempo de glorificação passava de poucos minutos. Não passavam de poucos minutos. Porque um começava a olhar, o outro começava a buscar e buscava, e olhava para cima, olhava para o lado. Falava, pai, espera aí, estou adorando aqui, eu não estou vendo. E aquilo se esfriava rapidamente. Meus amigos, há muitos hoje que vivem no Egito ainda, que se acostumaram com as coisas do Egito. Uma das coisas do nosso tempo hoje, que não é diferente do tempo antigo,
É a idolatria. Uma idolatria que nasceu lá na Mesopotâmia, que trouxe deuses antigos, trouxe Astarote. Astarote é cultuado até hoje, como eu já falei. Astarte é cultuada até hoje, como já falei. Baal ainda é cultuado até hoje. E muitos vão além. Muitos costumam cultuar a própria imagem de Beelzebub. Muitos cultuam ainda amontoados de louça. Muitos cultuam ainda uma vela acesa, uma garrafa de pinga. Estão acostumados com o Egito, as terras do Egito. Muitos adoram a cachorros, a gatos, a vacas, sabe lá o que mais, ratos. E essa idolatria permanece nos tempos de hoje. Então, amados, daí o que foi falado? Moisés ainda falava para esse povo, quando Moisés passou os 40 dias lá em cima, os 80 e tantos dias em jejum, 3 meses, quase 3 meses sem comer, quase 3 meses sem beber, quase não bebia, quase não comia. Imagina lá o que é isso, para trazer as tábuas, para trazer os mandamentos do Senhor. E lá nos mandamentos do Senhor, ainda quando Deus escreveu os 10 mandamentos, hoje muita gente questiona. Não, mas isso está errado. Não, porque Moisés, como é que Moisés pode ter escrevido o Pentateuco se Moisés ainda era analfabeto? Quem disse? Se Moisés ainda tinha, olha, o que eu tenho para falar para vocês. Aquele que não acredita, esse não vai estar no reino dos céus. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Deus, Ele não quer a razão humana. Aquilo que tudo explica, aquilo que é colocado nos mínimos detalhes. Olha, é assim, é assado. Olha, acontece dessa forma, porque tem que ser assim, porque tem que ser assado. Olha, um livro só é um livro porque é um agrupamento de folhas, uma capa que se torna um livro. Não, Deus não quer isso. Deus não quer a razão. A razão não é para o crente. Quando Abraão, uma noite, acordou de madrugada e Deus falou: Abraão, vai para longe de tua parentela. Ele não perguntou a Sara, ele não perguntou a ninguém, ele simplesmente levantou e foi. E lá no céu, creio eu, que ainda teve aquele negócio, Deus olhar para os anjos e falar: esse está no meu coração, porque esse, nossa Senhor, está feliz. Sim, porque lá na terra eu arrumei um louco. Deus não quer ninguém são. Deus manda e você faz. Abraão, pega a tua mulher, pega a tua gente e vai para longe da tua parentela. Ele não perguntou mais para onde, Senhor. Vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para lá. Não, ele simplesmente foi. Ele obedeceu. Aí diz assim: não, mas isso era lá. Eu falei: pode ser até lá, mas eu digo para vocês aqui, hoje
é assim que se faz, porque o crente, o evangélico, aquele que segue o evangelho, aquele que segue a palavra, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento, ele deixa de ter a razão do mundo, porque a razão dele agora é Deus, porque a razão dele é a salvação, porque a razão dele é o Senhor. Meus amigos, Deus não está buscando nerds espirituais. O que é um nerd espiritual? Um nerd espiritual é aquele que busca explicação em tudo dentro da Bíblia. Um exemplo: não terás outros deuses diante de mim. Não, mas ele diz que não terá outros deuses diante dele. Mas que deuses são esses? Deuses menores, deuses maiores? Não, então vamos ver que Deus é esse que Deus não quer perto dele, que ele não quer ver. Não, mas esse pode, porque esse daqui, ele não é Deus, é santo. Poxa, eu fiz a imagem dele lá e tal, acendo uma velhinha para ele lá. Não, mas na Bíblia não fala. Esse é o nerd. Aí diz assim: não farás para ti imagens de escultura, nem de alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a eles, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Ah, mas o que quer dizer isso? Então vamos buscar estudar, olha, vamos ver como que é. O nerd espiritual, ele está pronto a buscar as respostas que não existem. Ele está pronto a inventar as coisas que não tem. Ele está pronto a dar uma razão para a existência divina. Ele está pronto até mesmo a explicar a onisciência, a onipotência do Senhor nosso Deus. O nerd espiritual, ele é aquele que fica sentado no banco de alguma igreja, observando esse, aquele ou aquele pastor, ou aquele pregador, ou aquele evangelista, ou tentando explicar as coisas que Paulo, ou tentando explicar as epístolas que Paulo escreveu, tentando explicar dentro de Eclesiastes o que é aquilo, por que formou aquela coisa. O nerd espiritual é aquele que não crê em Deus, mas ele está na igreja. O nerd espiritual é aquele que busca lógica, bendito, lógica para tudo que se tem dentro das igrejas, dentro do evangelho, dentro da igreja, dentro das igrejas evangélicas, a igreja que segue a Cristo Jesus, a igreja que segue a palavra de Deus. O nerd evangélico é aquele que não se contenta em simplesmente adorar, mas ele quer uma explicação por que tem que adorar. Não era o caso de Abraão? Abraão foi. Davi, você vai matar esse gigante, mas Senhor, eu creio que eu vou lá então. Chega Davi, soldados todos atrás, o povo filisteu na frente. Cadê lá o gigante? Cadê lá esse que diz que vai
dizimar o povo das 12 tribos de Judá, vai fazer o povo ser escravo. Bom, vem o gigante lá. Ah, é você? Então espera aí. E o Senhor: faz a tua parte, Davi, que eu faço a minha. E lá vai Davi. Escolhe aquela pedrinha lá, Davi vai lá e pega a pedra. Coloca na funda. A armadura do gigante era tão fechada que só tinha um buraquinho. E era gigante. A espada foi feita especialmente para aquele dia, porque ele iria fazer de um povo escravo e tomar as terras. E pegar a Saul. Mas Davi estava lá, esperando. Pegou, girou a fonte, quando deu 9, acho que mais ou menos 9 metros. Puf, soltou. Tão fechada que era a armadura, só tinha aquele orifício. Foi exatamente naquele orifício. O gigante caiu, tombou. Opa, chegou a minha vez. A parte minha eu fiz agora. O Senhor chegou lá e cortou-lhe a cabeça. Esticou, está aqui, ó, a cabeça daquele que ia nos escravizar. O Senhor não faz coisas para quem é sábio. Ele enlouquece os sábios. A razão de Deus é desconhecida pela nossa razão. Porque a nossa razão é muito pequena. Nós não sabemos do amanhã, nós não sabemos do que vai acontecer. Porque a nossa razão ainda é humana. A razão de Deus é divina. Então, Deus faz as coisas para enlouquecer os sábios. Isso é uma das coisas que mais um nerd espiritual tenta explicar. Milagres ele tenta explicar. Irmãos, onde é que uma pessoa que tem uma dívida impossível de pagar, já perdeu seu carro por essa dívida, e o carro está lá, e ele está lá tentando negociar e nada, e Deus pega e fala para ele assim: espera um pouquinho, espera um pouco. Quando esse carro volta para a mão desse irmão, volta sem dívida nenhuma, e o irmão não tem que dar nada de prestação ou de pagamento. O carro simplesmente vem porque Deus deu para você de presente. Ah, mas onde que acontece isso? Comigo aconteceu. Onde é que fala da razão que Deus promete para você? Tua peleja agora é minha. Teus inimigos eu vou pôr debaixo dos teus pés. E ele coloca todos os inimigos debaixo dos meus pés, debaixo dos seus pés. Pois se você está vendo aí, está achando e está gostando, dê um glória. Levanta a tua voz e dá um glória. Como eu posso ver, né? O nerd, ele tem sempre que explicar algo. Ele sempre tem que explicar a existência de Deus. Como que Deus existe? Ah, não, mas é Jesus e tal. Quando Jesus estava ali, quem disse que Jesus não foi casado? Mas Jesus casou. A própria boda era dele. Meus amigos, além de tudo, ainda existe a ignorância espiritual. Sim, porque o nerd espiritual, ele é ignorante também. Porque lê a Bíblia demais ou não lê de menos, de nada. E tudo que está aqui tem que ter uma explicação científica e plausível para que caiba nele. Se não tem aquilo, ele julga. É uma coisa absurda. Creio eu que não existe dessa forma. Deus
só quer